Olá, meninos, meninas, meus amigos e minhas amigas, bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro com o professor Heron. Então, hoje nós vamos resolver os exercícios de indução magnética que estão na apostila Atividades 3, que começam na página 76, beleza? Então, se você já puder aí, dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega a sua apostila, coloca na frente para a gente poder conversar sobre eles. Tá legal? Então, vamos lá. Essa é a primeira questão aí, ó. Essa eu já resolvi, inclusive, para vocês, né? Uma espira retangular de lados A igual a 30 centímetros e B igual a 50 está imersa numa região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade de 0,4 Tesla. O plano da espira forma um ângulo de 30 graus com a direção das linhas da indução, como mostra a figura. Quanto vale o fluxo magnético, então? Então, olha aqui, ó, a expressão aqui embaixo está dizendo, ó, o fluxo é igual ao campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo, gente, é o ângulo formado entre o campo magnético e a linha a normal perpendicular ao campo, a superfície, né? Então, se eu tenho uma normal aqui, ó, a normal forma 90 graus com a superfície. Se eu tenho uma normal aqui, então, o ângulo formado entre a normal e a linha é 60, porque 30 é entre o campo e a superfície. E o cosseno aqui é sempre formado entre a normal e as linhas de campo. Substituindo os valores, nós encontramos 0,03 Weber, é a unidade de campo magnético. Essa a gente já tinha corrigido, né? Agora vamos lá, ó. A figura a seguir representa três posições P1, P2 e P3 de um anel condutor que se desloca com velocidade V constante numa região em que há um campo magnético B perpendicular ao plano da figura. Com base nesses dados, é correto afirmar que uma corrente elétrica induzida nesse anel surge aonde? Então vamos olhar aqui para essas figuras que eu botei aqui do lado, ó. Quando essa espira quadrada, né, não é um anel quadrado, porque não existe anel quadrado, mas vamos imaginar que fosse assim uma espira também. Na medida que essa espira se aproxima, essa área aqui ó, vai aumentando a área do anel no interior do campo. Logo, a quantidade de campo magnético no interior da espira vai aumentando. Então, se a quantidade a quantidade de linhas de campo dentro da espira está variando, quer dizer, a variar é aumentar ou diminuir. Então, nós teremos uma DDP induzida, né, uma força eletromotriz induzida e uma corrente induzida. Então, isso acontece quando a espira entra e quando ela sai. Porque quando ela está no interior, imagina para essa figura aqui, tá vendo? Essa espira aqui está no interior de um campo. Eu posso movimentar essa espira para um lado e para o outro. Que se ela permanecer dentro do campo, o fluxo aqui dentro não vai variar. Não vai variar. Então, não haverá DDP, não haverá corrente induzida se a espira se movimentar assim, no plano, né? No plano, não haverá. É o que está acontecendo aqui. Então, só vai haver variação do fluxo aqui dentro na entrada e na saída. No interior do campo não haverá variação do fluxo, logo não haverá corrente induzida. Mas se eu estiver dentro de um campo e aí eu estiver girando a espira, dentro do campo, no interior do campo, essa espira aqui, ó, se eu girar essa espira, como aqui nessa figura, aí ó, a quantidade de linhas no interior da espira vai variar. Então haverá sim corrente induzida se eu girar essa espira. Agora, se eu apenas movimentar essa espira aqui no plano dessa tela, não haverá. Né? Não haverá DDP. Girando ela perpendicularmente a esse plano, aí sim ó, vai acontecer esse fenômeno aqui. Então vai haver indução com giro, isso com a espira no interior do campo. Se esse campo for constante, né, e eu movimentar essa espira no plano, não haverá força eletromotriz. Mas se eu girar perpendicularmente, como está aqui, ó, haverá sim uma DDP. Então a resposta aqui é a letra C, né? Só na entrada e na saída, porque ele está dizendo que essa espira está se movimentando com velocidade constante. Não está falando que ela está girando nem nada. Então a letra C.
Em uma usina hidrelétrica, a água do reservatório é guiada através de um duto para girar no eixo de uma turbina. Isso eu falei com vocês na aula de teoria, né? No finalzinho da aula passada. O movimento mecânico do eixo no interior da estrutura do gerador transforma a energia mecânica em energia elétrica que chega até nossas casas. Com base nas informações e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a produção de energia elétrica em uma usina hidrelétrica está relacionado à indução de Faraday, que é o assunto que nós estamos estudando, a indução de Faraday e a lei de Lenz. Perdão, gente. Certo? A força de Coulomb é a força de atração e repulsão entre cargas elétricas, efeito Joule é a transformação de energia elétrica em calor, o princípio de Arquimedes é que dois corpos não vão ocupar o mesmo lugar no espaço, e o ciclo de Carnot, o ciclo das máquinas térmicas. Então, a resposta é a letra A. O professor Lúcio pretende demonstrar o efeito de indução eletromagnética. Para isso, ele usa um fio condutor retilíneo encapado com material isolante, no qual estabelece uma corrente elétrica aí, cujo valor varia com o tempo. Então, olha aqui, ó. A corrente elétrica está variando no fio, ó. Eu tenho um fio aqui nessa posição, um fio nessa posição e um fio nessa posição. A corrente elétrica está variando. Ele coloca um anel metálico próximo ao fio em três situações distintas. Aqui, ou seja, o fio atravessando perpendicularmente o anel, o fio fora do anel e o fio sobre o anel. Certo? Mas lembre-se, a corrente está variando. Então, o campo magnético, lembra da história aqui? Ó? Se eu tenho um fio, ó, e esse fio está sendo percorrido por uma corrente, o dedo polegar indica o sentido da corrente, os dedos indicam o sentido do campo. Então, o campo sobe por aqui e desce por esse outro lado. Sobe por lá de trás do fio e desce pelo lado da frente. Na situação 1, o professor sustenta o anel na horizontal e coloca o fio na vertical, passando pelo centro do anel, como representado na figura. Nessa situação, existe corrente induzida no anel? Bom, gente, então repara bem. Nesse caso, ó, as linhas de indução magnética geradas pela corrente, né, elas são paralelas ao plano do anel. Por quê? É só você pegar essa figura aqui e colocar ela aqui, ó. Se a corrente elétrica está nesse sentido, as linhas de campo estão nesse sentido. Tá vendo? Ó? As linhas de campo são perpendiculares em um ponto aqui à corrente elétrica. Então, se a corrente está vertical, as linhas de campo estão na horizontal. É só você pegar essa figura e virar ela aqui, ó, né? Você vai ver que as linhas de campo estão assim. Então, a espira vai ficar paralelas de campo. Então, não haverá indução nessa posição aqui. Aqui não haverá indução. Nessa posição aqui, ó, repare, é só eu pegar essa mesma figura e transportá-la para cá. Ou seja, as linhas de campo magnético vão sair por aqui por cima, né? Então, haverá dentro dessa espira campos magnéticos saindo por dentro da espira, dessa espira amarela. Como a corrente está variando, o campo magnético também vai variar. Logo, o fluxo magnético vai variar. Então, haverá sim uma indução de corrente elétrica nessa posição aqui. Ok? Então, aqui haverá. Ó. Que é a situação 2. O professor Lúcio coloca o anel e o fio sobre a superfície plana, um ao lado do outro, como representado na figura. Na situação 2, existe corrente induzida no anel? Sim, haverá. Sim, haverá. Né? É só você colocar essa figura aqui, nessa aqui. Nessa posição aqui, ó, na situação 3, o professor Lúcio coloca o fio sobre o anel, passando pelo centro do anel, como representado na figura. Na situação 3, existe uma corrente induzida no anel? Gente, olha só, se você colocar o fio aqui, então por esse lado vai haver um vetor apontado para cima, né, saindo do plano da tela do seu computador. E do lado de cá, haverá um vetor entrando dentro do plano. Ora, só que eu não estou na metade, então eu tenho vetores saindo, vetores entrando, numa metade, que ele falou que passa pelo centro. Logo, se haverá aqui dentro a quantidade de linhas, o vetor magnético resultante no interior da espira será zero. Será zero. Professor, mas a corrente não está variando? Sim, mas ela varia sempre respeitando essa orientação dos vetores.
Vetores saindo, vetores entrando, a soma sempre vai dar zero. Aumentando ou diminuindo o módulo, como a direção e o sentido são opostos, a soma vai dar zero sempre aqui. Então não haverá não haverá corrente induzida nessa situação. Somente nessa situação aqui. 5. Quando uma barra metálica se desloca no campo magnético, sabe que seus elétrons se movem para uma das extremidades, né? Provocando entre eles uma polarização elétrica. Desse modo é criado campo elétrico constante no interior do metal, gerando uma diferença de potencial entre as extremidades da barra. Considere uma barra metálica descarregada de 2 metros de comprimento que se desloca com velocidade constante de módulo V igual a 216 km por hora. Nossa, mãe, agora que eu notei esse valor, muito alto. Num plano horizontal, veja a figura, próximo à superfície da Terra, sendo criada uma diferença de potencial, uma DDP, de 3 vezes 10 elevado a menos 3 volts, entre as extremidades da barra, o valor da componente vertical do campo de indução magnética terrestre nesse local é igual a quanto? Muito bem, gente. Olha, quando uma barra metálica se movimenta aqui, os elétrons livres vão se movimentar. Por quê? Lembra que eu falei para você? Você tem que encarar os elétrons como pequenos ímãs, como pequenas bússolas. Elétrons são bússolas, elétrons são ímãs. E se eles estão livres, e ele percebe uma variação do campo magnético, então veja bem, se um ímã livre percebe a variação do campo magnético, ele se movimenta dentro desse campo. Então aqui os elétrons livres vão caminhar para uma extremidade da barra, então eles vão se acumular aqui. Então vai ficar o positivo de um lado, o negativo do outro, eu vou criar uma DDP, ok? Muito bem. Aqui nós fizemos uma transformação, né, essa resolução aqui é da apostila. 216 km por hora é 60 metros por segundo. Então vamos desenvolver isso aqui, ó. A DDP induzida, ela existe quando há variação do fluxo num certo tempo. O fluxo é igual a B vezes A, como a gente viu, né? O campo vezes a área, dividida pelo tempo. Só que a área, eu não posso dizer que uma área de um quadrado, por exemplo, é lado vezes lado. Se for um retângulo, base vezes altura, etc. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu substituir a área por L vezes L, eu vou ficar com essa indicação aqui. Ó. O que é L dividido por ΔT? L é a distância que os elétrons vão percorrer, é o comprimento dessa barrinha. Comprimento, distância pelo tempo é igual à velocidade. Logo, essa indução será o campo vezes a velocidade, aqui ó, L sobre T, vezes L, BVL. Essa foi a expressão que na aula passada eu não havia deduzido para vocês ainda, mas está aqui a dedução então. Bom, gente, aqui é só fazer a substituição dos valores que nós vamos encontrar B igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 teslas, né? Acredito que está meio fraquinho aqui para mim, para eu ler aqui. Beleza? Número 6, essa é uma questão Enem, ó. Há vários tipos de tratamento de doenças cerebrais que requerem estimulação de partes dos cérebros e de corrente elétrica, por corrente elétrica. Os eletrodos são introduzidos no cérebro para gerar pequenas correntes em áreas específicas. Olha, vocês que vão fazer medicina aí, ó, vocês vão ter que introduzir eletrodos no cérebro né? Olha bem. Para se eliminar a necessidade de introduzir eletrodos no cérebro, professor, não precisa, tá vendo? Muito bem, é por isso que você estuda física, meu amigo. É por isso que você estuda física. E você vai aplicar isso lá, na sua atividade médica. Olha aqui, ó, para se eliminar a necessidade de introduzir eletrodos no cérebro, uma alternativa é usar bobinas que, colocados fora da cabeça, sejam capazes de induzir correntes elétricas no tecido cerebral. Ora, o tecido cerebral, ele possui íons, né? Íons livres, então eles podem se movimentar se houver uma variação do campo magnético, né? Muito bem. Para que o tratamento de patologias cerebrais com bobina seja realizado satisfatoriamente, é necessário o quê? Muito bem, gente. Então, mas para que haja corrente lá no cérebro, corrente induzida, eu tenho que variar a corrente na minha bobina.
a bobina está do lado de fora do cérebro. Eu faço variar a corrente aqui, que eu faço variar um campo magnético, e esse campo magnético variando do lado de fora induz uma corrente elétrica nos íons que estão lá no cérebro. Então, ou nos elétrons livres, no cérebro também tem. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Porque o campo magnético, ele depende da corrente. Ó, esse aqui é o campo magnético numa espira. E se eu pegar, multiplicar por N espiras, eu vou ter o campo magnético numa bobina. Essa expressão calcula o campo magnético numa bobina, né? Ó, tá vendo? A diferença é esse N aqui, ó, dessa fórmula para esse é o N. Que pode ser dado assim também, ó. Mas nas duas expressões, note que há a corrente elétrica gerando campo. Corrente elétrica gerando campo. Mas para que a corrente elétrica possa gerar campos variáveis, a corrente precisa variar, certo? Você precisa variar a corrente. Então a resposta aqui é a letra C, ó. Você observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente nas bobinas, certo? Os dínamos, também é uma questão Enem também, ó. Os dínamos são geradoras de energia elétrica produzidas em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta, que é isso aqui, ó, né? Um dínamo, ele tem é como uma garrafinha, só que a tampa da garrafa, ela fica girando aqui, ela não sai igual a tampa da garrafa, ela fica presa aqui, mas gira no eixo aqui, ó, desse negocinho aqui. Muito bem. Quando ela entra em movimento, é gerada gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina. Aqui dentro, ó, tem um ímã e uma bobina. Mas como assim, professor? Sim, na medida que isso aqui gira, esse vai fazer um ímã e essa bobina movimentarem-se um em relação ao outro. Então eu vou construir uma DDP induzida, uma corrente induzida que vai acender a lâmpada, ou tocar a buzina, seja lá, né? Então é necessário que haja uma variação do campo aqui dentro. O ímã precisa aproximar-se e afastar-se da bobina, né? O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que, olha aqui a letra E, ó, a corrente elétrica é gerada em um circuito fechado quando há variação do campo magnético. Está aqui, ó. A DDP é dada pela variação do campo em função do tempo, né? Isso, na verdade, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é o que acontece numa usina hidrelétrica, né? Só que em pequeníssima escala, né? Um magneto se movimentando em torno, na proximidade de uma bobina, induz uma DDP e uma corrente elétrica. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de processos, fenômenos ou objetos que ocorrem transformações de energia. Nessa tabela aparecem as direções de transformação da energia. Por exemplo, o termopar é um dispositivo onde a energia térmica se transforma em energia elétrica. Dentre os processos indicados na tabela, ocorre a conservação de energia. Gente, para antes de você ler as opções aqui, por favor. Leia isso, ó. Não se cria e não se destrói energia, ela só muda de uma forma para outra. Essa é a lei da conservação da energia. O universo, desde o Big Bang, ele possui uma quantidade de energia. Até hoje, essa quantidade de energia do universo não aumentou e nem diminuiu. Ela apenas foi transformada e está em constante transformação o tempo inteiro. Eu fiz uma aula disso para vocês, né? É sempre uma transformação de energia. E se você isola um sistema, esse sistema apenas troca energia com o outro, esse sistema é um sistema isolado, né? A conservação de energia no sistema. Mas se há uma força de atrito ou qualquer outra força dissipativa, esse sistema vai dissipar uma quantidade de energia. Porém, a soma de todas as energias, aquela que é transformada em outra mais a dissipada, ou seja, a energia útil mais a energia dissipada, é a energia total de um sistema. É uma energia total. Então, energia total não há diminuição nem aumento da energia. O que você pode mudar é a energia total para a energia útil. Se não for igual, é porque houve dissipação. Se a energia total não se transformou totalmente em energia útil, é porque houve dissipação.
mas a soma da útil com a dissipada é a energia total. Portanto, a resposta aqui é a letra A. Há conservação em todos os processos. Agora vamos a essa outra sequência aqui que está na página 79, correto? Então vamos lá, ó. Aproxima-se o ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã em direção ao anel. Então veja bem, quando o ímã se aproxima do anel, o ímã carrega consigo essas linhas de campo magnético vermelhas aqui. Se ele está se aproximando, o anel gera um campo de oposição a isso aqui, ó. Então, se ele entra com o polo norte, o anel cria um polo sul. Olha, perdão, também cria um polo norte, porque se opõe a essas linhas de campo. Polo norte para um lado, polo norte para o outro é oposição. Ou seja, o anel rejeita o ímã, correto? Se esse ímã se afastar daqui, então ele se afasta com o polo norte, o anel vai criar aqui, desse lado, um polo sul. Logo, o campo magnético na espira, no anel, vai virar de lado. Esse azulzinho vai virar para o lado de lá. O vermelhinho não, o vermelhinho obedece sempre a mesma sentido, porque ele é do polo fixo do ímã e campos magnéticos saem do polo norte. Então esse vermelhinho não vai mudar a direção e o sentido. Quem vai mudar a direção e sentido é o campo magnético na espira. Então vamos ver as opções aqui, ó. Olha, aproxima-se o ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã em direção ao anel, quer dizer, se eu for me aproximar daqui, vou produzir uma corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã, porque está havendo uma aproximação. Resposta certa, letra E. Número 2, sobre uma espira que se move da esquerda para a direita, sem girar, perpendicularmente a um campo magnético constante e uniforme, pode-se afirmar corretamente que, ora, gente, se o campo magnético é constante e uniforme, ele não gera força eletromotriz. Mesmo que a espira se mova perpendicularmente dentro do campo. Lembra que eu falei com vocês? Se eu tiver um anel dentro de um campo e eu movimentar esse anel dentro do campo uniforme, não haverá. Só vai haver se a espira girar. Aí sim, ela está perpendicular, vira paralela, perpendicular de novo. Esse giro provoca uma alteração da quantidade de linhas dentro da espira. Mas se a espira estiver dentro do campo e esse campo for constante, então não haverá corrente elétrica na espira. Resposta à letra A. A figura a seguir ilustra uma espira circular nas proximidades de um circuito inicialmente percorrido por uma corrente I constante. Essa é a chave do circuito. É correto afirmar que, gente, presta atenção aqui, ó. Se essa chave estiver aberta, então aqui não haverá corrente. Olha bem para isso, essa questão é bem interessante. No momento, então veja, corrente zero, com a chave aberta, corrente zero. Eu fecho a chave, aí há uma corrente. Ou seja, a corrente elétrica sai de zero para um valor de I. Então, entre chave aberta e chave fechada, no momento que a chave é fechada, há uma variação da corrente, de zero para I. Essa variação vai gerar uma corrente na espira. Só que depois que você liga, essa corrente fica constante, aí a corrente aqui desaparece. Quando você abrir a chave de novo, ou seja, desligar, a corrente vai de I para zero. Aí a corrente de novo vai variar, de novo vai aparecer uma corrente aqui, só que no sentido contrário, né? Vai aparecer uma corrente aqui e vai parar. Então, essa espira vai induzir uma corrente no instante em que eu ligo a chave e no instante em que eu fecho. Durante o tempo que essa chave ficar fechada, a corrente não vai existir porque essa corrente será constante, correto? Então, onde é que está a resposta a essa questão número 3? Letra B, ó.
haverá uma corrente elétrica instantânea na espira se a chave for subitamente aberta. Olha o que eu anotei aqui para você, ó. Quando o circuito é ligado ou desligado, a corrente varia do zero para a máxima e da máxima para o zero. Mas se a corrente não variar, não haverá indução na corrente, né? De corrente na espira. Um alto-falante usado na comunicação de megafones, rádios, televisões, tem seu princípio de funcionamento ligado à lei de Faraday. Essa é uma repetição daquela questão, né? Não podia nem estar aqui essa questão, não precisava estar aqui. Lei de Faraday. Número 5. A energia eólica pode ser uma excelente opção para compor a matriz energética de uma nação como o Brasil. Um estudante construiu um modelo de gerador elétrico eólico, colocando um ventilador na frente de pás conectadas a uma espira com 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados de área. Deixa eu ver se é esse valor mesmo, porque ali está meio torto para mim e eu não enxergo direito. Que está em um campo magnético constante de 2 vezes 10 elevado a menos 2 teslas. O modelo do gerador está representado no esquema. Gente, presta atenção. Aqui está dizendo o seguinte, o campo magnético é constante. Isso quer dizer que se a espira se mover no campo magnético constante sem girar, não haverá corrente induzida. Mas se ela gira, lembra? Se ela gira, o campo magnético pode ser constante. Mas a área vai variar. Porque o campo magnético é o fluxo é o campo vezes a área. Se a área varia, se houver um ΔA, ou se o campo variar, aí haverá um fluxo, a variação do fluxo. Certo? Então, olha bem, a variação do fluxo final menos o inicial, né? O fluxo final, B, área final, menos B, área inicial. Botando o A em evidência, fica aqui, ó. Mas a área varia do zero à máxima, não é isso? A máxima é quando ela está perpendicular, zero quando ela está paralela. Então, veja, uma dessas aqui é zero. Então, eu posso dizer que a variação do fluxo é B vezes A. O campo magnético é esse, a área é essa, então vai dar 2 vezes 10 a menos 5 Tesla metro quadrado. Agora, pense nos sentidos que se invertem. Não se inverte o sentido da corrente? Quando eu estou numa posição, eu estou em outra. Quando eu vou para essa ponta vai para baixo, o sentido da corrente inverte. Logo, se o sentido da corrente inverte, então eu vou ter uma corrente positiva e outra negativa. Lembra que eu falei para você na aula passada? O amperímetro ele marca um valor negativo para um sentido e um valor positivo para outro sentido. Então, se há variação do sentido, o fluxo varia de valor negativo ao valor positivo. Então, vamos ler aqui, ó. Enquanto a espira estiver girando, o campo magnético gera sobre ela um torque que se opõe ao seu movimento de rotação. Corretíssimo. 2. Mesmo sem vento, com a espira parada, teremos uma força eletromotriz induzida, pois o campo constante gera uma força eletromotriz sobre a espira. Não. O campo constante só gera uma força eletromotriz se a espira girar, porque aí altera a área da espira, né? Então, a número 2 é falsa. 3. O módulo do fluxo magnético na espira varia entre menos 2 vezes 10 a 5, Tesla vezes metro quadrado, e o valor máximo de 2 vezes 10 a menos 5. Corretíssimo, né? Correto, ó, o valor é esse. Só que ele varia o sentido da corrente, logo varia de um valor negativo a um valor positivo. Então, estão certas a número 2 e a número 3. Número 6. O circuito mostrado na figura é constituído por um gerador e tem uma força eletromotriz, gerador com força eletromotriz e uma... Opa, peraí. E um resistor de resistência R. Julgue verdadeiro ou falso as seguintes afirmações, sendo esta a chave fechada. Logo após a chave S ser fechada, haverá uma força eletromotriz induzida no circuito. Correto. Variando a corrente, né? Porque a corrente aqui com a chave aberta é zero. Liguei, ela deixa de ser zero para obter um valor I. De zero a I, houve uma variação da corrente. Logo, haverá uma indução. 2. Após um tempo suficientemente grande, cessará o fenômeno da indução. Correto. Porque depois que você ligar aqui, depois de um certo tempo, a corrente será constante. Esse bichinho aqui, ó,
é um gerador de força eletromotriz de corrente contínua, Então, a corrente será contínua. Então, não haverá indução. A autoindução do circuito ocorrerá sempre que houver variação da corrente elétrica do campo. Correto, isso é a lei de Faraday e lei de Lenz. Entendeu? Então, todas as três estão corretas. Resposta certa na letra E. Uma espira locomovendo-se paralelamente ao solo com velocidade constante atravessa uma região onde existe um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da espira e ao solo. O fluxo magnético registrado a partir do instante em que a espira entra nessa região é um instante da sua saída, até o instante da sua saída, é apresentado no gráfico da figura que está aí. Então, nós temos um gráfico aqui, ó, o fluxo em Weber e o tempo em segundos. Analisando o seu gráfico, pode dizer que a força eletromotriz induzida em volts no instante t igual a 2 segundos, 0,2, perdão. Olha aqui, gente, 0,2, o fluxo aqui é constante, olha aqui, ó, fluxo magnético de 0,1 até 0,3 é constante o fluxo. Logo, se o fluxo é constante, olha aqui, ó, logo a corrente será zero. Resposta certa, letra E. Ela não será zero de 0 até 0,1. Eu calculo aqui, ó, essa variação do fluxo aqui, dividido por esse instante aqui, eu vou obter a corrente entre 0 e 1, a corrente induzida. Faço a mesma coisa entre 0,3 e 0,4. Eu pego essa variação do fluxo, divido por esse tempo, eu vou obter. Então, a variação do fluxo entre 0,1, 0 a 0,1 e 0,3 e 0,4. Aqui é a variação. Agora, entre 0,1 e 0,3, não há variação do fluxo. Então, a resposta é a letra E. E a última questão é essa aí, ó. Um anel condutor de raio A e resistência R é colocado num campo magnético homogêneo no espaço e no tempo. A direção do campo magnético B é perpendicular à superfície gerada pelo anel, e o sentido está indicado na figura a seguir. No intervalo ΔT igual a 0,1 segundo, o raio do anel varia para a metade de seu valor. Gente, se o raio do anel vai diminuir, então a área do anel vai diminuir. Então, como o campo é B vezes S, ó, então eu dependo, essa é a área, né? Ou A, S ou A, como você queira. Se o campo varia e se a área varia, então aí sim, um dos dois tem que variar, ou o campo ou a área. Como ele vai reduzir pela metade a área do anel, então você vai variar, você vai ter dois valores de fluxo. Então vai sim haver corrente. Então vamos ler aqui, ó. Ele quer que eu calcule a intensidade da corrente e indique o sentido da corrente no anel. Então vamos ver, ó. A DDP induzida é a variação do fluxo sobre ΔT. A variação do fluxo é o fluxo final menos o inicial. O campo, aqui, ó, área final, área inicial. Se eu botar o S de área em evidência, vai ficar BS menos S0. Bom, como a área é de uma circunferência, e a área da circunferência é π vezes R ao quadrado, e ele falou que o raio é A, então eu botei aqui, ó, A sobre 2 ao quadrado, porque reduziu pela metade, né? A sobre 2 ao quadrado, A ao quadrado. O raio era A ao quadrado. Aí eu vou evoluir, ó. A2 sobre 4 menos π2. Tirando o mínimo, ou se você quiser fazendo assim, ó, 4 vezes menos π é menos 4π, menos 4π menos π, menos 3/4 de π a 2. Esse é a variação do fluxo. Como a DDP é a variação do fluxo sobre o tempo, esta variação do fluxo, dividido pelo tempo que ele falou que é de 1 segundo, está aqui ó, no anunciado, ó, 1 segundo, então essa DDP é 3/4 de π a 2b. Professor, e esse menos? Gente, olha só, esse menos é para indicar o sentido, correto? Então, a corrente vai ser isso, o módulo da corrente será isso aqui. Por que isso? Porque I é igual a E sobre R. Isso aqui é a lei de Ohm. Lembra que eu falei para você que nós vamos usar essa lei, U sobre R, né? Ou E sobre R?
até o último dia de aula. Está aqui ela de novo, ó. Essa é a lei mais importante, a lei de Ohm. A corrente é DDP sobre o raio. A DDP é essa, dividida pelo raio. Repete a primeira, multiplica-se pela segunda invertida, vai dar essa expressão aqui, ó, 3/4 de B a 2 π sobre 4R. E o sentido? O sentido é o sentido horário determinado pela regra da mão direita, beleza? Então, aí está a resolução dos exercícios. Bem, na próxima semana a gente vai continuar fazendo alguns exercícios a respeito disso, mas eu vou inclusive mostrar para vocês na próxima semana, ou na outra, eu vou ver como é que eu vou arranjar isso aqui nessa aula aí. Vou conversar com o restante da equipe. Nós vamos fazer, eu vou explicar para você como é que se dá a distribuição da energia elétrica, desde a usina geradora até a sua casa. Eu já fiz isso na aula passada, mas eu vou dar um detalhamento melhor, porque isso é uma coisa muito importante, porque se discute muito hoje a criação de fontes alternativas. Então, como essas fontes alternativas elas podem se encaixar nesse modelo de geração de força eletromotriz e de corrente induzida, né, que estão nas nossas casas. Porque você tem que gerar corrente alternada. O que você tem que gerar, qualquer que seja a usina, eólica, elétrica, hidrelétrica, qualquer que seja ela, termoelétrica, nuclear, essa geradora, essa usina, ela tem que gerar corrente alternada, porque as nossas casas, as nossas indústrias funcionam com corrente alternada, os aparelhos eletroeletrônicos funcionam com corrente alternada, a não ser que você crie um modelo suficiente e troque todos os aparelhos eletroeletrônicos ou arranje um jeito de converter corrente alternada em corrente contínua. Os aparelhos. Como os aparelhos são corrente alternada, como as nossas correntes são corrente alternada, o mais indicado, me parece, é que as usinas gerem corrente alternada. Esse é um assunto que a gente vai conversar daqui, não sei se nessa aula ou na próxima, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou mostrar coisas assim para vocês, que são coisas importantes, beleza? Eu espero que você tenha uma boa semana, que essa aula tenha sido útil e aguarde que a gente vai fazer mais coisa, beleza? Um abraço grande para vocês. Tchau!